Glória a Deus. Muito bom poder louvar ao Senhor, exaltar, orar, cantar. Como é bom poder estarmos aqui neste último domingo do ano e assim louvando e engrandecendo em meio a todas essas dores. Nós gostaríamos de dar continuidade a esta série, na verdade, encerrar ela. Hoje nós queremos encerrar essa série respondendo a pergunta: quem dizes que sou? Falando exatamente do servo sofredor, descrito em Isaías capítulo 53. Mas uma história interessante que nos vem à mente é uma passagem que está escrita em Atos capítulo 8. O texto de Atos nos mostra que Filipe, após o momento da perseguição em Jerusalém, ele sai direcionado pelo Senhor para a cidade de Samaria. Em um determinado momento, ele é direcionado pelo Espírito a ir ao encontro de um homem africano, um etíope. E ele se aproxima do carro, pois era de costume naquela época de ler os rolos, não como nas nossas escrituras, mas era um rolo grande, onde ele ficava rodando o rolo até chegar ao fim. Provavelmente ele já estava lendo todo o livro de Isaías, e ele estava lendo exatamente o texto de Isaías, capítulo 53. Isso está escrito em Atos, capítulo 8, a partir do verso 30. Eu queria que você apenas lesse comigo, que diz assim: correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que leis? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Esse texto reflete exatamente algo muito importante para nós iniciarmos este momento. A pergunta: quem dizes que sou? Ela é extremamente importante para a nossa sociedade, para os nossos dias. As perguntas, elas são tão importantes para nós compreendermos a essência, a pessoa, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dúvidas suscitam os nossos corações. E é exatamente isso que o eunuco estava voltando de Jerusalém, que possivelmente, como o seu ato religioso, ele foi para adorar ao Senhor na cidade santa. Voltando com um livro na mão, ele não compreende o que o texto escrito muitos anos antes, cerca de 700 anos escritos, fala de um cântico. O livro de Isaías é um livro que mostra exatamente alguns cânticos no final do seu texto. Este que nós vamos ler agora é apenas mais um, que é o cântico do Messias, que fala do seu triunfo, da sua humilhação e da sua exaltação. Fala do alvo do servo sofredor. Nós respondemos aqui esta pergunta dizendo que ele é o Cordeiro prometido, que ele é o Messias prometido, o ungido de Deus. Ele é o sumo sacerdote. E hoje nós queremos entender o que quer dizer ser o servo sofredor. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías,
no capítulo 52, a partir do verso 13. Livro de Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13. Eu vou ler, você me acompanha na leitura. Nós vamos ler toda a perícope, que vai do capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, versículo 13. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desconfigurado, mais do que qualquer outro, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouvirão entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Porque o juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, neste momento tão precioso, onde a tua palavra tem sido exposta ao nosso coração. Fala as nossas vidas, fala ao nosso coração, e o nome do Senhor seja exaltado para a glória de Deus. Amém? Irmãos, esse texto, por mais que não pareça na nossa vista e na nossa leitura, ele na verdade é um texto poético, ele na verdade é um cântico, ele é um quiasmo, uma forma poética de se escrever algumas verdades. Você não pode perceber, mas ele está dividido em 3 versículos. O primeiro versículo, ele trata do triunfo. O segundo, terceiro versículo, os 3 versículos depois, vai tratar exatamente desta confissão de quem crê. E então chega no ápice do texto, que é exatamente: ele entregou sobre si as nossas transgressões. Daí então se repete novamente a segunda estrofe e a última estrofe, repetindo com a mesma coisa que acontece na primeira estrofe. Esse quiasmo nos aponta exatamente para o significado desse texto, o significado do servo sofredor. Mas esse cântico não está isolado, ele está inserido em outros cânticos. E eu queria que você prestasse atenção, pois o profeta Isaías está profetizando 600, 700 anos antes do próprio servo sofredor se aparecer. Lembre-se, Isaías foi chamado para pregar a um povo em que ele iria falar e o povo não ia entender. Ele foi chamado para um povo que estava envolto em uma vida de pecado. Quando você lê, por exemplo, o texto tão famoso da Páscoa, ou melhor, do Natal, quando ele diz que em meio às trevas resplandeceu a luz. É exatamente essa figura que nos mostra então a vinda do futuro Messias. Quando ele no capítulo 9, verso 6, vai dizer: se um filho nos deu, e o seu nome será Emanuel. Contudo, irmãos, se você for perceber ao longo do texto, essa expressão servo do Senhor, ela é confundida por muitas vezes com o próprio Israel. Mas nas narrativas você vai perceber que Israel, ela falha na missão que Deus dera a ela. Esse servo do Senhor, então, é restringido para um grupo de remanescentes. Alguns pequenos que se agarram com a missão de Deus e continuam a lutar por essa missão. Mas percebe-se que o que é dito para este servo aqui, no capítulo 53, não cabe para um grupo de remanescentes, porque esses remanescentes também vão falhar. E aí então se percebe a pergunta do eunuco, lá em Atos capítulo 8, quem é este profeta? Quem é este? Já que não é Israel, já que não é os remanescentes, quem é este servo sofredor? Na expectativa, Isaías começa então a profetizar e dizer o que ele diz aqui nos primeiros 3 versos, no capítulo 52, quando ele dizer que esse servo será exaltado. Ele usa uma redundância aqui, irmãos, ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Não será qualquer um, nem será o povo, nem muito menos os remanescentes. Ele será aquele que será exaltado, elevado
e muito sublime. Contudo, não é como o que esperam. Você já parou para pensar, irmãos, que as nossas expectativas frente às pessoas é sempre expectativas em padrão muito alto? Nós sempre queremos que as pessoas que estão perto de nós ou que nós queremos nos aproximar, não são aquelas pessoas marginalizadas. Bem que essa palavra está na moda. Uns 5, 10 anos para cá, há uma luta social pelos marginalizados, aqueles que estão à beira da sociedade. Há uma luta, por exemplo, pelos mais oprimidos. Há uma luta, por exemplo, para aqueles que têm doenças. Há uma luta por N situações. Mas nós sempre queremos ou esperamos que aquele a quem será a nossa representação seja alguém elevado, exaltado e muito sublime. Então nós queremos que as pessoas que estão nessa expectativa seja exatamente o mais belo, o mais forte, o mais bem vestido. E parece que isso é natural em nós. Nós olhamos para as pessoas e sempre queremos a mais bela, a mais bem vestida. Se eu olho para uma casa, os meus olhos se enchem para a casa que é mais bonita, a mais bela. Nós queremos que a nossa casa e nossa rua seja a que mais se destaque. Se nós olhamos para um carro, nós queremos sempre o melhor. Esses dias me perguntaram, pastor, qual o carro que o senhor quer? Eu disse, eu quero um carro quitado. Não quero nenhum. Se ele for quitado, eu estou querendo ele. Mas você percebe que é natural em nós, sempre queremos aquilo que é mais exaltado, aquilo que é o mais bonito, aquilo que é o mais caro. Essa expectativa estava no coração do povo. Esta expectativa estava no coração daquele povo que ansiava pelo retorno do rei, que ansiava por este homem que iria tirar o povo da escravidão, da marginalização. Mas então Jesus chega, não chega como o mais exaltado, não chega como o mais sublime, mas Ele é o mais exaltado, mas Ele é o mais sublime, mas Ele vem e nasce numa manjedoura. Ele não nasce em um trono. Ele vem numa jumenta. Ele não vem com toda a ação pomposa. O povo não consegue enxergar, porque na verdade Ele é aquele que você olha e tira as vistas. Você não dá valor porque Ele é normal, comum, sem pompa. E aquilo, irmãos, que não traz muita beleza para nós, nós viramos o rosto. Nós não damos valor. Essa é uma ação que, infelizmente, se torna natural, comum para nós, quando nós tratamos as pessoas pelo que elas têm. Isso é tão natural que uma vez, eu, conversando com uma pessoa que eu conhecia, eu fui pregar em uma igreja aqui em João Pessoa, e quando preguei aqui em João Pessoa, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora, e eu fui para uma clínica com a Lana,
E me encontrei com essa senhora lá. Eu sabia que ela era advogada. E eu, conversando com o seu marido, comecei então a trocar informações com ele. Daí então eu fiz a pergunta: você também é advogado? Já para puxar um assunto com ele. Aí ele fez: não, eu sou juiz. Naquela hora eu disse: meu Deus, eu nunca conversei com juiz. Meu coração se acelerou. E aí eu fiz, sabe, algo estranho, que eu não deveria ter feito. É alguém normal, muito simples, natural, apenas ele tem uma função. Mas ali, naquele momento, eu extravasei como uma pessoa que fosse além. Depois que eu cumprimentei ele com uma excessiva: rapaz, que bom, eu nunca conheci um juiz. Eu disse: não, me perdoe, meu irmão, porque eu não deveria ter feito isso. O juízo voltou para o lugar. Eu falei: não, pastor, fica à vontade, isso já passei por algumas vezes. Mas você percebe que a gente dá valor a essas coisas? E quando nós olhamos para o nosso Cristo, nós percebemos então que Cristo vem como o servo não triunfante, mesmo que ele seja o triunfante. Ele é o servo sofredor. O texto diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto era muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a boca por sua causa, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Isso, irmãos, mostra exatamente o meio da qual o servo sofredor irá anunciar a sua mensagem para as nossas vidas. Ele não vem com uma pompa, ele não veio com toda a sua estrutura, mas ele veio como alguém que possivelmente não seria ouvido. Ele veio como alguém que possivelmente não seria chamado a atenção, mas mesmo assim, o nosso Deus se encarnou, o servo sofredor veio e causou admiração para a glória de Deus. O texto então continua dizendo, na segunda parte do texto: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Essa expressão braço do Senhor traz a ideia exatamente de uma força, de uma fortaleza. Isso nos traz agora uma mensagem, uma pregação que precisa ser proclamada. E ele diz: quem creu? E essa mensagem, irmãos, parece exatamente aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em suas palavras, por exemplo, no texto de Romanos. Quem creu em nossa pregação? E aqui, irmãos, eu quero fazer um link para as nossas vidas. Isaías vivia uma época em que o povo parece que não ouvia a mensagem. É diferente dos nossos dias. As pessoas parecem que estão ouvindo, mas não estão crendo. As pessoas parecem que estão, e olha que eu, a priori, não estou falando de quem está do lado de fora da igreja. Eu estou falando de quem está dentro da igreja. Pessoas e pessoas que estão há anos dentro das igrejas, ouvindo, mas parece que não ouvem. Parece que não entendem o real significado do chamado para as nossas vidas, a missão de nós. A nossa missão diante de Deus, da qual o servo Israel não compreendeu. Os remanescentes tentaram, mas não conseguiram. Que agora se cumpre na pessoa de Cristo. E ele então cumpre como um servo sofredor para depois do sofrimento ser exaltado.
Essa mensagem, irmãos, de sofrimento e exaltação, nesta sequência, é uma mensagem que hoje não se pode ser pregada. Porque nós não queremos sofrer. Sofrimento, irmãos, não faz parte dos nossos dias. Os crentes não querem sofrer pela missão. Parece que essa pergunta, ela perpassa para as épocas e começa ainda a falar ao nosso coração: quem é que está crendo nesta pregação? Ou apenas estamos vivendo como aqueles a quem Cristo pregou e o texto diz claramente: eu vim para o meu povo, mas o meu povo me rejeitou. Nós estamos atrás dos holofotes, daqueles que se manifestam como os maiores, ou estamos a serviço do Rei para proclamar o reino de Deus? O texto continua dizendo: porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que lhe agradasse. Os homens, ele é homem de dores, e o mais rejeitado entre os homens, sabe o que é padecer, e de que uns homens escondem o rosto, e era desprezado, e dele não fizemos caso. Essa expressão, ele nasce como um renovo, é como que um ramo em uma terra seca. É algo que ninguém dá valor, mas ele começa a frutificar. Então ele nasce. Mas entenda, essa mensagem é uma mensagem de uma salvação que é rejeitada pelos homens. E aí eu digo a você mais uma vez, isso aconteceu e continua acontecendo. Pessoas a quem nós pregamos e essa mensagem continua sendo rejeitada. Muito me entristece saber que essa mensagem é mal compreendida e por muitas vezes rejeitada também dentro das igrejas. Mas continuando o texto, você vai perceber na terceira estrofe, no ápice desse texto, quando ele vai exatamente falar a mensagem que precisa ser compreendida e confessada. Ele diz a partir do verso 4: certamente o servo sofredor tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desargados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez sobre ele cair a iniquidade de todos nós. Preste atenção, o ápice da mensagem do servo sofredor se encontra exatamente em que aquele peso, o castigo que deveria estar sobre os nossos ombros, as dores, as enfermidades, em outras palavras, o castigo do pecado da qual nós somos acusados, é transpassado para o servo sofredor. Ele assume agora a responsabilidade e atrai para si aquilo que deveria ser para você.
Você já parou para pensar que do mesmo jeito que nós olhamos para as pessoas na esperança de que as pessoas sejam as mais belas e aquilo que nós queremos para nós sejam os melhores, nós olhamos para as pessoas e nos lembramos facilmente do erro delas? A gente esquece o obrigado, o por favor. A gente esquece a benfeitoria. A gente esquece as coisas boas. Mas o erro parece que não apaga da nossa mente. E aí nós olhamos para as pessoas e começamos a olhar para elas e dizer: eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso. Isso nos mata. Sabe por que nos mata? Porque nós olhamos para as pessoas e não olhamos para nós mesmos. Esse texto é um tapa na nossa cara quando ele diz para nós que o servo sofredor levou para si aquilo que é nosso. Muitas vezes nós não olhamos para nós e nós não nos julgamos como pessoas más. Nós não nos julgamos como pessoas ruins. Nós não nos julgamos como pessoas que podem fazer o mal. Nós não lembramos nem os nossos próprios erros. Mas dos erros dos outros a gente lembra. E ao olhar para esse servo sofredor, a Jesus, a quem ele morre de maneira sacrificial para pagar um preço exigido por Deus para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, então nós olhamos para isso e diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que estava sobre Ele era nosso. Será que em tantos anos do Evangelho você já olhou para você mesmo como você olha para um pecador? Se nós, irmãos, entendêssemos o amor do Pai, nós seríamos muito mais fácil de entender o perdão de Deus para as nossas vidas e de ceder esse perdão para outros. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e usei uma expressão ilustrativa e disse: perdoar é muito difícil. Perdoar uma traição é muito mais difícil ainda. Mas eu queria dizer para você que nós somos a igreja que trai Deus. Nós somos a adúltera. E mesmo assim, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e nos trouxe para perto dele. Ele nos amou. Ele nos perdoou. Esse texto revela como espelho aquilo que nós somos: pecadores. Revela por muitas vezes aquilo que nós somos e como julgamos as pessoas. E Deus, irmãos, como que uma peça, Ele diz assim: eu não vou com a expectativa de vocês, pelo contrário, eu sou o mais exaltado, eu sou o mais sublime, mas vou como alguém desconfigurado. Eu sou o mais exaltado, eu sou o mais sublime. Eu não tenho pecados, mas vou levar o seu pecado e pagar. Você não merece,
nós não merecemos, mas mesmo assim eu vou fazer porque eu te amo. O triste de tudo isso é exatamente o que acontece com ele. Porque nós não reconhecemos o nosso erro. Nós não reconhecemos, e foi exatamente isso que aconteceu com os judeus, que está descrito aqui a partir do verso 7, quando ele diz: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, a cruz, mas como rico foi sepultado na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Preste atenção. O povo a quem estava esperando o servo, o Messias, o Cordeiro, olha para ele e não reconhece. Não lhe dá crédito. Não crê. Daí então ele escolhe alguns e vai então fazer um novo Israel. Surge então a igreja, alcançando todos os povos, todas as nações e todas as tribos, e é por isso que nós estamos aqui. Mas preste atenção, ele ama, e o resultado desse amor é rejeição. Sabe o que me inculca? É que às vezes, nos nossos dias, nós fazemos a mesma coisa. Nós rejeitamos Deus. Nós não damos a Ele o crédito devido. Nós não oferecemos a Deus o que deveríamos oferecer. Nós não cultuamos como deveríamos cultuar. Nós parece que nos enganamos quando dizemos que acreditamos, mas não fazemos o esforço de adoração necessária. Talvez seja porque nós não compreendemos que o erro está em nós. Porque à medida que nós dissemos assim, eu aceitei a Cristo como único suficiente Salvador, nós começamos a nos achar mais perfeitos. E aí olhamos para dentro da igreja e começamos a estar dentro de uma cultura, onde essa cultura nos faz querer sermos melhores do que outros, com os nossos dons, com os nossos talentos. Começamos a olhar para as pessoas que estão do lado de fora, e começamos a olhar para elas e dizer assim: tu és pecadora, tu és pecador, eu sou melhor do que tu, eu sou salvo, miserável, nós somos. Isso cria, irmãos, uma subcultura muito parecida com a cultura a quem Jesus está proclamando e dizendo: vocês são raça de víboras. Quando João Batista usa essa expressão para os fariseus, a quem já se achavam salvos. O que me chama a atenção, irmãos, aqui no finalzinho desse texto, é que ele vai dizer para nós que ele se entregou por nós. Os últimos dois textos, ou as duas partes desse texto, vai exatamente repetir o que ele inicia, mas no finalzinho ele vai dizer exatamente assim, no verso 12: por isso eu lhes darei muitos, como a sua parte com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo,
levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É claramente um envolvimento com os transgressores. É claramente levar o Evangelho, a boa nova para as pessoas, mesmo que essa boa nova comece com os de dentro, teoricamente, da igreja. Eu volto para o texto de Atos, porque então o texto de Atos mostra um homem que vai adorar, que certamente conhece, e é necessário que alguém explique. Então Felipe, que andou próximo dos discípulos, que andou com aqueles que estavam com Jesus, vai, se aproxima deste etíope e começa agora a explicar quem é esse profeta, quem é este servo sofredor. E a partir do verso 34 do capítulo 8 diz assim: então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo ele, caminho afora, chegando em um certo lugar onde havia, disse ao eunuco: eis aqui algo que impede de ser batizado. Felipe respondeu: é lícito se credes de todo o coração. Respondeu ele: creio que Jesus é o Filho de Deus. O anúncio desta boa nova é extremamente necessário e uma continuação da missão de Deus no Antigo Testamento, da missão de Jesus, passada para os seus apóstolos, passada para a sua igreja. Precisamos então compreender quem é este servo que nos ama, que mostra para nós que somos pessoas más, que julgamos as pessoas, que temos dificuldade de perdoar, mesmo sendo perdoados. E agora nos deixa claramente o anúncio dessa mensagem para os de fora. Eis a missão do servo sofredor: morrer no meu e no seu lugar, para uma boa nova ser anunciada por nós. Continuar a sua missão. Eunucos estão lá fora perguntando quem é Jesus, necessitando de pessoas que compreenderam, entenderam e o seguem. Discípulos que entenderam que foram amados, perdoados, que conseguem, em meio às circunstâncias, amar e perdoar, ser exemplo para outros e ensinar que Jesus é aquele que sofreu em nosso lugar. Essa é a mensagem do servo sofredor para as nossas vidas.